Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à live Uma Visão Periférica e Jornalística da Tecnologia. Eu sou Ronaldo Matos, sou jornalista, pesquisador e educador no coletivo de jornalismo periférico Desenrola e Não Me Enrola, aqui da cidade de São Paulo. Bom, para você que está nos assistindo agora, você deve estar com muitas curiosidades para saber o que é jornalismo periférico, qual que é a nossa perspectiva de produção de conteúdo jornalístico e também como que o nosso trabalho se conecta com a investigação dos impactos da transformação digital no dia a dia do morador das periferias e favelas da cidade de São Paulo, certo? Então, eu espero que essa experiência, esse encontro aqui nessa live da Campus Party Brasil seja uma oportunidade legal da gente trocar uma ideia sobre jornalismo, periferias, favelas, quebradas e, lógico, tecnologia, ok? Bom, acho que primeiro de tudo, acho que contar um pouquinho sobre a linha editorial do Desenrola e Não Me Enrola, né? A nossa linha editorial, por que nós existimos, né? O Desenrola, ele existe para fazer uma investigação, certo? Sobre a identidade cultural e as transformações sociais das periferias de São Paulo. Identidade cultural porque a periferia, historicamente, ela é contada a partir de uma perspectiva jornalística, publicitária e empresarial, que não necessariamente está conectado com a realidade das pessoas que lá vivem, assim como eu, que também sou morador de um território periférico, que é o Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Então, para a gente tentar desmistificar, né, algumas compreensões e alguns conceitos e algumas ideias vagas, ou até mesmo o senso comum sobre o que é ser um morador de uma periferia, de uma favela, de uma quebrada, é um passo importante e é uma missão histórica e jornalística que o Desenrola tem, dentro do seu olhar de produção de conteúdo jornalístico. E as transformações sociais, elas vêm conectadas com esse mesma proposta, né? Quem promove transformação social nas periferias de São Paulo? Quem são as iniciativas, os indivíduos e os grupos e os coletivos responsáveis por transformar esses territórios periféricos? Então, a gente vai fazer uma investigação também sobre quem, de fato, está engajado, historicamente, a solucionar problemas ou propor soluções para poder público, para o setor de investimento social privado, para o setor privado das empresas, né? Então, esse é o nosso objetivo enquanto uma iniciativa que produz conteúdo jornalístico, ok? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Quebrada Tech, né? Por que o Quebrada Tech existe na história do Desenrola e Não Me Enrola? Bom, acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que o Desenrola ele faz parte da Rede Jornalista das Periferias, ok? Rede Jornalista das Periferias é um grupo composto por comunicadores, comunicadoras, né, das periferias e favelas de São Paulo, que tem o objetivo aí de construir o campo do jornalismo periférico e o jornalismo de quebrada, né? Com uma proposta não só de produção de conteúdo, mas também com uma proposta de reflexão, de produção de conhecimento. Então, é a partir desse ambiente de troca de conhecimento e de produção de projetos que tem um impacto em escala na cadeia jornalística, que o Desenrola e Não Me Enrola ele começa também a pensar outros formatos de produção de conteúdo. E aí foi que, em 2018, a jornalista Gisele Brito, que é uma grande parceira do Desenrola e Não Me Enrola, ela nos convida a bater um papo com a editoria de tecnologia do UOL, para a gente tentar pensar em algum tipo de projeto editorial, porque o Desenrola, além de produzir conteúdo jornalístico, nós também produzimos o Você Repórter da Periferia, que é um programa de formação de jovens repórteres que tem duração de 7 meses, onde esses jovens eles têm a oportunidade de utilizar o jornalismo como uma ferramenta de produção de conteúdo e de produção de conhecimento também, utilizando as periferias como uma plataforma urbana de descobrir a história de pessoas, de iniciativas e de lugares que, na mídia tradicional, são contados de uma outra maneira. Então, foi pensando nessa interface entre Desenrola e Não Me Enrola, ou Você Repórter da Periferia, que a gente se aproxima da editoria de UOL Tecnologia, o UOL Tilt,
para a gente pensar em algum tipo de projeto editorial interessante, né, que contemplasse a participação do Desenrola, mas que também contemplasse a participação de jovens que tiveram formação do Você Repórter da Periferia e que poderiam produzir conteúdo nesse espaço. A partir de então, a gente faz essa parceria de construir um blog, e aí fica a cargo do Desenrola pensar na linha editorial desse blog, e também fica a cargo do Desenrola pensar qual seria a linha de investigação que a gente iria traçar a partir de então, né? E aí que a gente percebe que a periferia de São Paulo, assim como outras periferias em outros lugares do país, elas têm diversas desigualdades sociais. E a tecnologia, ela é um dos elementos que não só propõe combater essas desigualdades sociais, mas também é um elemento estruturante que alimenta essas desigualdades. E a gente vai falar disso aqui mais um pouco, né? Então, o Quebrada Tech é esse espaço onde a gente vai fazer uma investigação sobre o impacto da transformação digital, essa revolução que nós estamos assistindo e vivenciando neste momento, nas relações culturais, econômicas, religiosas, políticas de quem mora nas periferias e favelas de São Paulo. Esse é o objetivo do Quebrada Tech, né? Nós estamos atuando desde maio de 2019, nós já completamos, portanto, 1 ano de atividade, sempre com produção de conteúdos semanais, né? E tentando fazer aí uma proposta, né, para quem produz jornalismo e quem pensa a produção de conteúdo sobre tecnologias, reveja um pouco dos seus olhares, principalmente, não da sua forma de produzir, mas reveja um pouco do seu olhar em relação à produção e ao pensamento, né, e ao consumo de soluções tecnológicas, ok? Bom, agora que eu já expliquei um pouquinho o que é o Desenrola e Não Me Enrola, eu acho que é importante a gente bater um papo bacana nessa live, é importante traduzir o que é uma periferia, o que é uma favela, o que é uma quebrada, certo? É importante a gente ter esse discernimento, para que ao longo desse bate-papo, quando eu usar algumas expressões, todo mundo esteja situado, ok? Bom, em primeiro lugar, o que é uma periferia, gente? Isso é uma discussão que tem uma conexão com a academia, mas também a academia, né, as universidades, os centros de estudos, tem uma discussão muito forte em relação ao poder público, mas nas periferias e favelas desse país, muita gente tem ilustrado e tem contribuído para que se tenha uma compreensão mais aprofundada do que é um território periférico. Então, assim, periferias são territórios afastados, geralmente localizados nos extremos, em relação à localização das regiões centrais das grandes cidades, certo? E aí, é interessante que essas regiões centrais, normalmente, elas são centralidades econômicas, né? São centralidades políticas, onde se toma decisões que afetam a vida de quem mora nas bordas dessas cidades. Pois bem, só que essa não é a única compreensão possível sobre periferias, né? Essa não é a única compreensão possível sobre periferias. A periferia não quer dizer só uma questão geográfica. Isso é importante enfatizar. Porque quem mora nos extremos, né, das cidades também está conectado com a ausência de políticas públicas, o que alimenta, em larga escala, as desigualdades sociais, ok? É importante que a gente tenha essa compreensão. Então, quando pense em periferias, não pense somente numa questão geográfica. Pensem também que, nesses territórios, existem bolsões populacionais formados ou por territórios urbanos ou por áreas rurais, certo? Ou até mesmo por Mata Atlântica, que existe uma grande concentração de população e que elas não têm uma assistência e garantia a direitos sociais, ok? Bom, agora que vocês já entenderam o que é periferia, eu vou falar um pouco do que é uma favela, certo? As favelas são conhecidas por se manifestarem na forma de construções irregulares de moradias. E o interessante é que as favelas não necessariamente elas estão localizadas em territórios periféricos. Pode existir uma favela na região central de São Paulo. Pode existir uma favela em qualquer região central de qualquer cidade, qualquer estado, numa perspectiva falando aí do território nacional do Brasil, ok? E aí, por que é importante ter essa perspectiva? Porque favela ela pode surgir em qualquer lugar.
porque existe, né, essa questão estruturante no Brasil, que é o direito à moradia, que é um direito a uma dignidade ainda que é acessível a poucos habitantes desse país, ok? Então, quando eu falar favelas, não pense somente em territórios afastados do grande centro, mas pense que as favelas são modelos híbridos de acessar uma moradia, certo? Que pode acontecer em qualquer lugar de uma cidade, não necessariamente nos extremos delas, mas também elas estão nos extremos, ok? Bom, falei das periferias, falei das favelas, certo? Espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Agora eu vou falar o que é uma quebrada, né? Um substantivo que eu gosto muito. O que é uma quebrada, né? A quebrada, ela pode estar localizada em periferias e favelas, independente disso. Ela pode estar localizada em uma periferia e uma favela, mas as quebradas, elas têm uma relação intimista com os moradores, onde esses moradores, de uma perspectiva histórica e afetiva, vão dar um outro significado, ou até mesmo uma outra nomenclatura para o nome de bairros. Então, existe uma geografia política que vai ali definir quais são os nomes oficiais de cada bairro, mas a partir do momento que eu tenho uma ligação histórica e afetiva com esses bairros, eu posso, de maneira individual e coletiva, em pequena e em larga escala, dar outro significado e outro nome para esses bairros. A partir desse momento, esses bairros eles ganham outra forma de ser enxergado pelos moradores, e para quem vem de fora, também é uma maneira de conhecer melhor a perspectiva de se morar num território periférico a partir do contato com as quebradas. Então, pense em quebradas como espaços físicos, mas também subjetivos, que têm uma relação histórica e afetiva com a vida dos moradores. A minha referência de quebrada, aqui no Jardim Ângela, que é o distrito de São Paulo que eu moro, é a Santa Bélia, um lugar que eu passei boa parte da minha vida, mas que o nome oficial é Jardim Santa Zélia, mas a gente apelidou de Santa Bélia, porque esse é um espaço muito representativo para nós, ok? Bom, agora que eu já falei um pouquinho qual que é a nossa linha editorial, qual que é o objetivo editorial também do Feira da Tech, falei um pouquinho do Desenrola, a gente vai falar de jornalismo, né? Acho que esse é um mote muito importante e relevante para a gente. E aí, quando a gente pensa em falar de jornalismo, vocês devem estar se perguntando, mas qual que é o papel do jornalismo produzido e pensado por esses comunicadores das periferias? Qual que é o papel, né? Para que ele existe? E aí é importante ressaltar que existe uma conexão muito forte com o jornalismo que se produz nas periferias, e uma compreensão até de uma relação com o jornalismo cidadão, com o jornalismo comunitário, né? E embora esses dois conceitos, esses dois termos, eles sejam estruturantes e muito importantes para se pensar os nossos fazeres, eles não estão conectados em totalidade com o que a gente faz, com o que a gente produz e com o que a gente pensa, de fato, né? Porque quando a gente vai produzir jornalismo a partir das periferias, não necessariamente a gente quer produzir jornalismo somente sobre periferias, né? É diferente. Quando você produz jornalismo, você produz sobre e não para, né? Então, a gente quer fazer uma leitura de mundo, de periferias, mas que a gente comunique, de fato, com os moradores que lá estão e que a gente conte uma perspectiva de cidade, de fato, sobre os bairros. Isso é uma forma de descentralizar o nosso olhar. Eu vou contar a história da cidade a partir do Marco Zero, ou o Marco Zero vai ser o centro cultural da quebrada, né? Então, isso é uma proposta não só filosófica, mas também científica, que o jornalismo produzido a partir das periferias ele propõe. Uma mudança de eixo de olhares, e uma mudança de eixo de pensamentos, e principalmente da existência de corpos que vão trazer uma outra perspectiva de mundo, né, sobre a sociedade. E é o nosso papel histórico retratar isso, ok? E aí, só para fechar essa questão de jornalismo periférico ou jornalismo de quebrada, como algumas pessoas dizem, e usam e gostam desse termo, e existem até estudos sobre isso, eu gostaria de citar agora uma frase da jornalista Gisele Brito, ok? A jornalista Gisele Brito, que é uma grande parceira da Rede Jornalista das Periferias e uma grande parceira nas periferias da cidade de São Paulo, dos movimentos culturais, que ela tem a seguinte compreensão sobre o jornalismo periférico.
O jornalismo periférico tem a missão de registrar fatos históricos das periferias que acontecem nesse presente, ok? Para que no futuro as pessoas tenham outra compreensão do passado das periferias. Isso é muito simbólico, ao meu ver, né? E numa perspectiva de produção de conteúdo, de pensar produção de conhecimento, porque as periferias e favelas, elas são conhecidas no Brasil e no mundo afora como os lugares de negatividade, né? Como lugares de miséria, como os lugares onde existe muita violência, como os lugares onde a palavra violência, drogas, né? Criminalidade são constantes, né? Só que essa realidade, ela é retratada por pessoas que historicamente não moram nas periferias. E o que muda na história do jornalismo, quando pessoas das periferias e favelas passam a contar essa história. Então, essa síntese da jornalista Gisele Brito é brilhante, para que daqui a, quem sabe, 10, 20, 30, 50, 100 anos, a compreensão que se tem de periferias e favelas, ela mude em larga escala, né? Porque nós estamos dando continuidade a um trabalho que foi feito pelos nossos ancestrais e pessoas que continuam vivos, de contar essa história hoje, aí utilizando os recursos das mídias digitais, ok? E aí, antes de dar prosseguimento, eu vou convidar você para seguir o Desenrola e Não Me Enrola nas redes sociais, certo? Segue lá, Desenrola e Não Me Enrola no Facebook, Desenrola e Não Me Enrola também no Instagram, e também siga a gente no Twitter, e se der, depois que acabar essa live, depois que acabar a sua participação aqui na Campus Party, assiste o nosso canal do YouTube, onde você vai ver um pouco das nossas reportagens investigativas sobre as transformações sociais e a identidade cultural das periferias, ok? Bom, falamos aí bastante sobre periferias, agora a gente vai bater um papo sobre conectividade e como nós retratamos a internet fixa na cidade de São Paulo, né? Eu acho que esse é um papo muito importante para a gente pensar o que quer dizer internet fixa, o que quer dizer conectividade e que acesso as pessoas têm, né? Que acesso que as pessoas têm e como as grandes operadoras estão pensando ou não estão pensando em fazer com que a internet fixa seja acessível a cada vez mais um número maior de pessoas. Complexa essa questão. Eu, a partir desse momento, me eximo de qualquer tipo de opinião, embora tenha várias, mas eu vou apresentar para vocês algumas perspectivas de reportagens que nós realizamos. Bom, eu começo esse debate sobre a internet fixa nas periferias e favelas de São Paulo, trazendo para vocês uma aspas de um entrevistado que nós entrevistamos essa semana, e que, inclusive, é uma matéria que está agora no blog Quebrada Tech, que ele diz: as grandes operadoras, elas têm preconceito com os moradores das comunidades, né? Essa pessoa que diz isso, ele é um sócio fundador de uma empresa comunitária que fornece internet fibra ótica nas periferias de São Paulo, ok? E ele só existe porque as grandes operadoras estão limitando, né, o acesso das pessoas ao acesso à internet. Isso é muito importante de ser dito, certo? Então, esse é um cenário comum na cidade de São Paulo. Muitos territórios periféricos que não têm acesso à internet fixa. E quando tem, os planos e as velocidades são muito limitados. E isso, pensando nessa perspectiva histórica da pandemia, tem fortes impactos nessa população. Mas isso a gente vai ver no próximo slide, ok? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre internet móvel. Bom, quando a gente vai falar sobre internet móvel, a gente tem feito em nossa cobertura jornalística contado algumas histórias de estudantes, principalmente das periferias e favelas de São Paulo, que estão se preparando para o Enem e que estão se preparando também para ter melhores notas, né, no ensino médio e no ensino fundamental das escolas públicas. Pois bem, mas como estudar utilizando um celular, gente? É possível estudar utilizando um celular, né? Então, assim, é possível estudar utilizando um celular com um plano de dados móveis super limitado? Então, por exemplo,
Esse jovem, ele mora próximo ao Jardim Ângela, ele é aluno de uma rede de cursinhos populares, a rede Ubuntu, que existe há mais de 5 anos, né, preparando os jovens para a entrada no ensino superior de faculdades, universidades públicas e privadas, e que ele não está conseguindo estudar, esse jovem não está conseguindo estudar porque ele não está conseguindo uma internet de qualidade. E o questionamento dele é o seguinte: se a tecnologia é tão avançada, por que eu não tenho acesso à internet? Por que os meus vizinhos não têm acesso à internet? Onde está o avanço da tecnologia aí? Um ótimo questionamento dele, né? Acho que é importante se pensar qual é a cobertura jornalística hoje no Brasil que tem feito essa proposta de investigar isso, né? E aí, quando a gente vai para a história dessa jovem da Brasilândia, um outro questionamento fica muito forte. Como usufruir de um ensino remoto desenvolvido às pressas pelo governo brasileiro, como, né, ter um desempenho se também a internet não chega com qualidade na Brasilândia? E aí, fazendo só um adendo, que a Brasilândia é um dos territórios mais afetados pela pandemia de coronavírus na cidade de São Paulo, ok? Então, isso aqui é muito simbólico quando a gente pensa uma perspectiva de contar histórias de moradores. Mas no próximo slide, eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão mais importante ainda. Essa imagem aí, ela vai retratar o centro da cidade de São Paulo. Mas bem no centro da cidade de São Paulo, tem o Parque do Ibirapuera, tem ali o eixo Faria Lima, Avenida Paulistas, Rebouças, Jardins, Pinheiros. E essa é a foto da cobertura de antenas que distribuem sinal para dispositivos móveis na cidade de São Paulo. Vejam bem, gravem bem essa concentração de antenas. Essa investigação o Desenrola fez, indo atrás aí do mapeamento da Associação Brasileira de Telecom, a Telebrasil, né? Então, vejam só que imagem interessante. Passando para baixo, a gente vai ver uma imagem do Capão Redondo do Jardim Ângela. Jardim Ângela, que é a quebrada onde eu moro, né, há 33 anos. Veja só que interessante. A distribuição é a mesma, ou a concentração de antenas de celular é a mesma, a qualidade com que as pessoas acessam o sinal de celular é o mesmo, né? As matérias que a gente tem feito e as entrevistas que a gente tem feito com esses personagens ilustram que não é o mesmo, né? Não é o mesmo. E aí, a pergunta que fica é: quem produz uma investigação jornalística no Brasil hoje que vai retratar esse cenário, né? O Desenrola e Não Me Enrola tem feito essa proposta. No próximo slide, a gente vai ver o retrato da Brasilândia. Como é a distribuição das antenas da Brasilândia, né? Brasilândia, Perus, Pirituba, essas quebradas que estão ali no encontro entre Zona Oeste e Noroeste de São Paulo, ok? Então, assim, eu dei aqui para vocês, né, mostrei para vocês algumas imagens representativas de como é a distribuição do sinal de celular móvel na cidade de São Paulo. A grande questão é que se as grandes operadoras de telecom não se mobilizam para solucionar esse problema, existem moradores e iniciativas que estão pensando isso. E eu vou mostrar para vocês como a gente tem mostrado essas histórias no próximo slide. Essa imagem é de uma quebrada no Heliópolis, né? De uma quebrada no Heliópolis, mais precisamente no Jardim São Savério. Para quem mora na cidade de São Paulo, o fundão, né, do Heliópolis ali, o fundão do Ipiranga, mas na verdade, desculpa. E aí, é muito representativo essa imagem, porque teve uma moradora, né, uma poeta, mais precisamente, que ela fez uma campanha agora, nesse momento de pandemia, para que levasse internet para 500 famílias desses territórios conhecidos como Fundão do Ipiranga. Olha que louco. Uma moradora fez uma campanha, arrecadou R$30 mil para levar a internet para 500 famílias, ou seja, ela pensou um centro comunitário de acesso à internet dentro do Fundão do Ipiranga. As empresas pensaram isso? O poder público pensou isso? Uma moradora pensou. E a partir da sua compreensão e da sua compreensão política e de vivência comunitária e territorial, ela propôs essa resposta imediata à pandemia. Porque, nas palavras dela, o acesso à internet neste momento de pandemia
pode definir o rumo de uma pessoa, né? Se ela se mantém viva ou se ela vai morrer. Porque o acesso à informação neste momento é algo estruturante. Então, veja como a questão da internet na nossa cobertura, ela não tem sido só central, mas ela tem sido transversal ao direito a existir, né? Ao direito à vida. Então, é essa perspectiva de produção de conteúdo jornalístico que o Quebrada Tech vem propondo fazer neste primeiro ano de atividade que a gente está se propondo a fazer por muito mais tempo. Vamos para o próximo slide agora, que a gente vai continuar falando um pouco sobre pandemia e sobre inovações tecnológicas da Quebrada. Aqui eu trago para vocês uma foto emblemática sobre a internet das coisas. Quando a gente pensa em internet das coisas, a gente pode pensar num relógio que ele tem um sistema operacional, a gente pode pensar em algum aparelho de linha branca, ou no ambiente corporativo, a gente pode pensar em inúmeras soluções RFI, não é verdade? Pois bem, na Quebrada, eu apresento para vocês essa imagem do Lab Periferia Sustentável, uma iniciativa criada por um músico e morador da Quebrada chamado Fábio Miranda, que por meio da internet das coisas, ele gerencia e automatiza um laboratório de soluções sustentáveis e tecnologias renováveis. Ali ele tem um laboratório de fabricação digital, ali ele tem um sistema de Arduino que garante a irrigação, né, de uma plantação de alimentos orgânicos, e ele também faz a gestão de um sistema de biodigestão de gás. E essa tecnologia desenvolvida pelo Fábio, a partir dos seus estudos no território, com moradores e de outras experiências de vida, faz com que ele esteja, nesse momento da pandemia, levando uma compreensão e soluções para outros moradores que fogem do seu bairro, ou seja, escala. E antes da pandemia, ele já estava fazendo essa difusão dessas tecnologias pelo Brasil afora. E a gente vem retratando e contando essa história. No próximo slide, o laboratório, o Lab do Periferia Sustentável, ele fez uma campanha onde ele conseguiu levar máscaras Face Shield para agentes de saúde das periferias de São Paulo. Olha que louco. Numa dificuldade onde o poder público não estava conseguindo alimentar o ecossistema de saúde pública com equipamentos de proteção individual para os agentes de saúde, os médicos, enfermeiros e toda a equipe, né, de trabalho, foi por meio de uma solução tecnológica da Quebrada que, minimamente, um grupo de pessoas conseguiram acessar esses equipamentos. E isso poderia estar reproduzido em outras periferias do país, né? Porque existem outros Fábios produzindo algo semelhante, né? Então, é essa perspectiva de conteúdo jornalístico que a gente quer mostrar para você e para o mundo. Porque o mundo precisa aprender com essas pessoas, não só a replicar projetos, mas também a modelar pensamento. É muito comum falar em mindset, mas talvez a gente esteja vivendo num momento histórico onde se precisa mudar o modelo mental de produzir tecnologia, ok? Bom, agora, eu queria só trazer para vocês algumas informações bem interessantes sobre os impactos da tecnologia nesse ecossistema de geração de renda e trabalho na cidade de São Paulo, né? A gente está se aproximando do final, eu ainda tenho muita coisa para falar, mas eu queria falar um pouquinho sobre o impacto da tecnologia no ecossistema de geração de renda e trabalho da cidade de São Paulo, ok? Tem aí uma apresentação que vai mostrar a história de uma loja virtual, um e-commerce chamado eBairro. O eBairro, ele é um e-commerce que foge totalmente da característica comum de um e-commerce existente no Brasil, porque ele não existe apenas para vender produtos, né? No próximo slide vocês vão ver uma imagem do eBairro. Ele não existe apenas para vender produtos, né? Compra e venda digital. Ele existe também para vender produtos, se tornando uma proposta de marketplace, fazendo um mapeamento de todos os empreendedores do território, né, num formato quase como se fosse ali uma cooperativa de empreendedores, onde por meio desse marketplace eles conseguem vender seus produtos e serviços. Além disso, o eBairro abre espaço para se mostrar, né, uma agenda cultural das periferias que é movimentada por esses empreendedores e articuladores culturais. Ou seja, a atividade fim não é mais o consumo pelo consumo. A atividade fim também é engajar as pessoas
pessoas que entram no e-bairro a entender essa proposta de valor, de mostrar a agenda cultural que os próprios empreendedores que ali estão movimentando no seu bairro. E isso é uma forma também da gente descentralizar o objetivo de um negócio, né? Pois bem, falei do e-bairro, que tem essa proposta de explorar o universo digital, né? Mas agora a gente vai falar de uma outra iniciativa que vai pensar a economia compartilhada, portanto, a economia dos aplicativos, né? Uma iniciativa articulada por jovens que fazem parte aí da Perifacom, a primeira Comic Con das favelas que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, em 2019. Eles criaram um aplicativo que vai fazer exatamente o quê? Né? É um aplicativo mesclado com o jogo que vai fazer exatamente o que neste momento da pandemia? Ele propõe conectar famílias com doadores, com entregadores de cestas básicas, transformando o motoboy uma figura e um personagem comum na quebrada, né? Um personagem comum na quebrada, para também cumprir esse papel de entregar cestas básicas a partir do campo de doação que esse jogo também oferece. Ora, mas como que surge a inteligência para se pensar uma proposta como essa, um jogo de entrega de cestas básicas? É simples, né? A resposta é bem simples para mim, mas para você talvez não seja tão simples. É necessário a gente refletir sobre o universo dos devs periféricos, né? Esses desenvolvedores de jogos que estão nas periferias neste momento, que estão historicamente afetados pelas desigualdades sociais, mas que transformam isso em uma compreensão e uma leitura de mundo que vai fazer com que eles tenham uma outra forma de se relacionar com o mercado tradicional de trabalho e vão propor soluções que, de fato, façam sentido para a vida das pessoas, né? E isso é muito interessante. Ainda falando sobre os devs periféricos, o Desenrola agora está fazendo uma investigação muito interessante, que é uma próxima reportagem que a gente vai soltar em breve, de um morador da quebrada, que ele fez um simulador, né, um jogo que ele simula as linhas de ônibus da quebrada, né, que as pessoas podem dirigir esses ônibus pelas periferias de São Paulo, se passando aí pelo motorista. Ora, mas como que um desenvolvedor de jogos vai ter essa perspectiva, vai ter esse olhar? Precisa de vivência. Além do conhecimento técnico profissional, precisa de vivência. E isso foge, e é muito destoante de um mercado de games tradicional que vai colocar lá no jogo de corrida, por exemplo, uma Ferrari, uma Lamborghini, aqueles carrões sensacionais. Quando se leva para a perspectiva do morador da periferia, isso muda completamente. E o mais interessante, existe público para isso, né? Existe público para isso, existem pessoas interessadas em consumir isso, e existem pessoas interessadas em se debruçar sobre essa produção de conhecimento, né? Que historicamente estava ali, sem ser contada, invisibilizada, ok? Bom, falei um pouquinho sobre essa questão dos devs periféricos, falei um pouquinho sobre essa experiência, né, de empreendedorismo, desse marketplace, mas agora eu preciso falar de uma coisa muito importante, que é o letramento digital, né? O letramento digital, essa questão tão importante aí, não só nas periferias e favelas de São Paulo, mas no Brasil inteiro, que é a capacidade do cidadão brasileiro de fazer interpretações e uso das tecnologias digitais, né? Pois bem, de uma dessas matérias que a gente vai contar, a gente vai mostrar a história de vendedores ambulantes, de empreendedores que utilizavam sua casa como instrumento de trabalho, onde eles não conseguem mais trabalhar porque simplesmente as pessoas não podem se encontrar, ok? Mas eles também não conseguem utilizar as redes sociais como instrumento de trabalho. A partir desse momento, Facebook, Instagram, WhatsApp perdem sentido porque eles não têm condições, eles não têm estrutura para gerenciar essas ferramentas. E aí, a partir disso, eles criam outras formas e outros métodos que, em alguns casos, colocam a vida deles em risco, de fato, devido à pandemia de coronavírus, mas que não os impede de continuar gerando renda e valor para os seus vizinhos e para suas famílias. E essa é uma questão muito importante nesse momento de pandemia, né? Sem letramento digital, como vai sobreviver o ecossistema de empreendedores, né, das periferias e favelas do Brasil, né? Essa é uma questão central, e que se a gente não levar esse debate para um centro
de discussões que envolvem poder público, que envolvem empresas, de fato a gente vai ter sérios problemas para que essa comunidade e essa parcela considerável de moradores, de cidadãos brasileiros consiga sobreviver. Que, aliás, esse é o último papo agora dessa live, que eu vou trazer alguns dados para vocês sobre, e é uma discussão muito séria, sobre o que é inovação, né, numa perspectiva de tecnologia. O que é inovação, gente? O que a gente compreende sobre inovação, né? Eu vou trazer aqui uma compreensão de inovação nessa perspectiva dessas investigações que a gente tem tido, e aí quando a gente pensa em inovação, pensando no olhar de mercado, né, da tecnologia, a gente vai pensar a inovação que ela propõe. A resolução de problemas a partir de metodologias que agilizam processos, que reduzem custos e aprimora a infraestrutura voltada a relações de trabalho e produtividade. Né? Essa é a compreensão que se tem sobre a inovação hoje no mercado da tecnologia tradicional. Pois bem, isso é algo meio que comum, e essa compreensão é uma compreensão comum nos grandes centros que pensam e distribuem tecnologias no mundo, né? E a partir das investigações que o Desenrola tem feito, vocês devem estar se perguntando, isso é inovação, de fato? Para esse tempo histórico que nós estamos vivendo, isso é inovação? Eu vou explicar para vocês por que isso não é inovação, certo? Numa perspectiva demográfica, política, editorial e jornalística da cidade de São Paulo. Os dados explicam. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, dados do IBGE. 5,6 milhões de pessoas em São Paulo estão ocupadas neste momento. Esses são os últimos dados da SEAD, um dos grandes fundações, referências em estudos de pesquisas demográficas no país. 5,6 milhões. Pois bem, isso significa que desses 12 milhões, apenas 5,6 milhões estão com garantia de renda e trabalho e de existência digna. E os outros mais de 6 milhões, como estão? E o que a tecnologia tem feito por isso? Se ela se propõe, numa perspectiva de inovação, né, inovar, resolução de problemas, metodologias, agilizar processos, aprimorar a infraestrutura e, principalmente, as relações de trabalho e produtividade, por que essas pessoas estão desempregadas? Será que essa inovação é para reduzir custos e cortar postos de trabalho? Será que essa inovação é para reduzir custos e se gastar menos tempo? Será que essa inovação é para reduzir custos e cortar direitos? Ponto de interrogação e uma reflexão que eu proponho a vocês. Mas aí, continuando essa explicação dos dados, né, desses 5,6 milhões de moradores da cidade de São Paulo, 69% têm vínculo empregatício formalizado, ou seja, eles têm carteira assinada. E 31,1% eles são autônomos ou são MEIs, né? Essa população de MEIs que a gente vê em larga escala. A tecnologia tem ajudado essas pessoas, pensando nessa perspectiva de acesso à internet, que eu mostrei aqui, pensando na perspectiva de letramento digital, que eu mostrei aqui, pensando na perspectiva de interesse do poder público e do setor privado em garantir uma infraestrutura de acesso à informação com mais qualidade nas periferias e favelas, não só de São Paulo, mas do Brasil. Que inovação é essa? A gente precisa problematizar isso jornalisticamente com dados, para que a gente faça uma reflexão qualitativa sobre isso, não só quantitativa, né? Se a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, como sobrevivem os outros mais de 6 milhões que não têm emprego neste momento? E esses dados foram consolidados pela SEAD no final de 2019. Portanto, nesse momento de pandemia, esse cenário se intensificou, ou seja, mais pessoas perderam empregos. Na nossa editoria do Desenrola e Não Me Enrola, Contextos Periféricos e Panorama, a gente traz uma cobertura jornalística chamada Direitos, Cidade dos Direitos Invisíveis, onde vocês podem compreender melhor esse cenário da perca de empregos e direitos na cidade de São Paulo, certo? Mas a questão é como vivem essas pessoas. Na nossa investigação, a gente está entendendo que elas vivem por conta própria,
E daí elas surgem e criam, e elaboram, e pensam, e difundem inovação periférica. A inovação periférica ela é pautada em resolver problemas em micro e macro escala. Ela não visa reduzir custos para ter menos pessoas envolvidas nos processos de relações de trabalho, mas ela propõe a inclusão produtiva do sujeito. Mudou totalmente o jogo, né? Se eu estava pensando em reduzir custos, em ter um processo mais enxuto, mas mais produtivo e mais rentável, na inovação periférica muda esse cenário. E o que a gente tem investigado a partir disso, e a nossa compreensão jornalística sobre esse momento histórico da sociedade, é que a periferia propõe um outro tipo de reflexão sobre inovação. Porque esse morador que acaba sendo afetado, ele está sujeito e acostumado a passar a vida toda elaborando soluções para sobreviver. A partir do momento que ele tem a oportunidade de viver o seu bairro, né, e analisar suas condições de vida e do outro, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus pares, né? Então, como forma de mostrar para esse tempo histórico para as demais gerações o que está sendo feito a partir desse pequeno cenário. Isso é uma coisa muito importante, que a gente tenha essa compreensão. Se existem tantas pessoas desempregadas, se existem tantas pessoas que se dizem social innovation, estamos inovando tecnologicamente, socialmente, por que existe tanta desigualdade, né? E em que momento da história a inovação periférica ela vai ser o centro das atenções de governos e de empresas, né? Então, esse é um pouco dessa contribuição, e só para finalizar, o Desenrola ele tem uma proposta e um alerta, que é o nosso compromisso jornalístico, né, de fazer, que é mostrar e relatar que a nossa compreensão jornalística e editorial desse cenário que a gente acabou de mostrar aqui é que, se o rumo da inovação tecnológica no Brasil e no mundo não mudar e não sofrer uma grande alteração nos próximos 10 anos, nós teremos uma geração de cidadãos brasileiros, e no mundo também, que não vão conseguir consumir tecnologia, porque eles não terão mínimas condições de sobrevivência. Hoje ainda é possível sobreviver, mas se continuarmos nessa larga escala de escassez do direito à vida e de acesso à informação e de direitos tecnológicos, não haverá consumidores para a tecnologia, né? Não haverá consumidores para a tecnologia. E se não há consumidores para a tecnologia, é o próprio mercado da tecnologia matando ela. Complexo, né? Difícil de absorver tudo isso, mas jornalisticamente, investigando, e não só dando opinião, mas investigando o cenário de uma das maiores cidades do mundo, um polo financeiro e tecnológico, de desenvolvimento econômico e social, que é a cidade de São Paulo, pensando não só a infraestrutura do poder político e público, mas também pensando na sociedade civil e os moradores que compõem as periferias e favelas com a sua inteligência, o Desenrola e Não Me Enrola, ele propõe a partir desse momento que as empresas elas reflitam, né, sobre esse cenário. Porque, jornalisticamente falando, o que nós estamos retratando é que as pessoas não estão conseguindo consumir tecnologia, né, para sobreviver. E se elas não têm direito também à sobrevivência, isso significa que a tecnologia também morre, porque não se tem consumidores para ela. Então, pensar a tecnologia a partir de uma perspectiva periférica, favelada, é urgente. E vocês precisam se conectar com essas pessoas, poder público, setor privado. Vocês precisam se conectar com essas pessoas, para que os seus processos também se transformem. Porque sem essa conexão, o seu negócio não tem longevidade. Não tem longevidade. Não tem continuidade. Não tem perspectivas a médio e longo prazo. Está fadado a morrer. E eu espero que os grandes líderes do mundo estejam escutando, neste momento, esse recado. Que não tem só um embasamento político, que não tem só um embasamento empresarial, né? Mas tem um embasamento histórico. Esse é um embasamento histórico, um retrato da sociedade, né? Que o Desenrola e Não Me Enrola, e não só nós estamos fazendo nas periferias de São Paulo, mas outras iniciativas, como Periferia em Movimento, Alma Preta, Nós Mulheres da Periferia, Agência Mural, e tantos outros, têm se proposto a fazer para mostrar
o que as periferias estão passando neste momento. Então, para você que está assistindo nesse momento a Campus Party, eu espero que vocês tenham gostado e que, se discordaram ou concordaram ou queiram conhecer mais o trabalho do Desenrola e Não Me Enrola e do Quebrada Tech, entre em contato com a gente, deixem os seus contatos, porque é um momento da gente realmente unir perspectivas de compreensão do mundo, e no nosso campo, que é o fazer jornalístico, e não só fazer, mas também pensar a produção de conteúdo jornalístico, né, que a gente não vive sem fazer isso, é importante que a gente seja afetado também pela sua perspectiva de mundo. A sua leitura é fundamental, porque o nosso papel nesse tempo histórico é contribuir para uma leitura de mundo diferente da realidade que a gente está acostumada a vivenciar, essa normatividade. Enquanto a gente está discutindo um novo normal, agora, neste momento, pessoas não estão conseguindo comer, pessoas estão tendo que pegar ônibus com risco de serem contaminadas, e são parte do grupo de risco. Pessoas não estão conseguindo acessar a TV, internet, rádio, YouTube, WhatsApp, mesmo morando na maior metrópole da América Latina. E se para você isso não é algo motivador e que precisa ser discutido em larga escala pela sociedade, com participação de vários setores, de fato nós temos um problema comum, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Que precisamos co-construir esse mundo do futuro, que é urgente, né? E a gente tem utilizado o jornalismo para ser essa porta de pensamento, esse espaço de pensamento. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham contado. Me segue lá também no Instagram, Ronaldo Matos Jor. Muito obrigado pelo espaço, Campus Party. Super obrigado, Walt Tilt. Tamo junto e até a próxima. É isso. Valeu.